Jesus disse: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados." Agora, ele não está falando sobre um dia de descanso. Ele está falando sobre uma pessoa de descanso. Venham a mim. Venham a quem? A ele. Ele não disse venham à religião. Alguns fazem do cristianismo uma religião. Ele disse venham a mim. É a real presença do Senhor. O Senhor está aqui, amém? Eu disse que o Senhor está aqui. E é por isso que enquanto ministramos a palavra, coisas acontecem, como os testemunhos que vocês ouviram e que foram compartilhados. E eles estão todos no nosso site, você pode lê-los. Vá lá no site Joseph Prince e você lerá tantos outros testemunhos que estão acontecendo e acontecem constantemente. Lembra que Jesus disse que os conhecerão pelos seus frutos? Acaso você ouça coisas ruins sobre seu pastor? É claro que falam dos outros, não de mim. Ainda mais neste mundo de mídias sociais. Mas se pergunte isso: quem é a pessoa que está compartilhando? Eu conheço essa pessoa, ela já compartilhou alguma coisa importante? Veja que na verdade Jesus não disse, ele não disse pelo grande número de seguidores nas mídias sociais, ou pela sua aparência, ou coisa assim, pelos seus frutos. O fruto daquele ministério. Assim você o conhecerá. Mas a interpretação dele é diferente. Sim, tem muitas pessoas no mundo. E todos podem interpretar a palavra de Deus. Mas você deve reparar o foco. Amém? Ele está na palavra? Está na pessoa de Jesus Cristo? Sabe, às vezes você ouve, a sua igreja é uma seita. Já ouviu isso? Não, é claro que não. Não no mundo de hoje, mas acaso você ouça. Ok? Mas a questão número 1, uma seita é sempre um desvio. Ela nunca é o ensino principal, ok? Lembre-se disso, uma seita, a coisa número 1 sobre uma seita é esta. O líder sempre vai apontar para si mesmo, que ele é o Messias. Ele é o líder, ele é o tal, sabe? Ele é que tem os dons e todos devem adorá-lo, ele tem os dons. Todo líder de seita é assim. O líder de uma seita jamais apontará para Jesus. Amém. E ele sempre terá um salário. Então, quando você ouvir algumas coisas, às vezes, pense sobre isso. Essa pessoa transformou minha vida? Ou ainda melhor, cheque os frutos do ministério desta pessoa. Porque se Deus está operando através da vida dela, certamente haverá rastros das obras de Deus. A transformação de vidas. Você tem se apaixonado mais por Jesus? Ou mais pelo pastor Lawrence? Agora, se você se apaixonou pela pastora Liam, pode se apressar. Você será muito sortudo. Ok? Então pergunte-se, para quem ele aponta? Para quem o pregador, o líder, aponta? Não sei se faço isso bem, mas tenho tentado ao longo dos anos apontar sempre para o Senhor Jesus. Sempre dizendo, não olhe para mim, olhe para ele. Não olhe para os líderes daqui, olhe para ele. É sempre sobre Jesus, todos os meus sermões. Amém? Eu me esforço. Ok? Agora, a acusação vem de algumas pessoas que foram corrigidas e deixaram a igreja. Agora, quando as pessoas são corrigidas, elas devem permanecer, porque a correção é parte do amor. Imagine seu filho dizendo, você me corrigiu, vou sair de casa. Não, na verdade o seu filho deveria, e vai chegar no momento que ele vai se sentir grato pela correção. Sabe, obrigado por se importar, porque alguns pais nem ligam para o que seus filhos fazem. Mas eu lembro dos meus pais me corrigindo. É por isso que eu vivo uma vida reta e direita. É por isso que tenho sucesso. É por isso que estou na igreja, servindo ao Senhor. E a minha vida é cheia de paz, enquanto alguns amigos estão na prisão, em várias situações. Alguns dos meus amigos estão sempre, a cada final de semana, bêbados. Eles estão sempre no novo relacionamento.
pelos seus frutos os conhecerão. Então pense nisso. Quando algumas pessoas são corrigidas, você pode pensar que algumas pessoas estão conosco e que estamos contra outras, mas não é assim. Quando você ler coisas como por que ele saiu da igreja, saiba que sempre tem uma história real que eu poderia postar também, do porquê que eles saíram. Mas eu jamais vou fazer isso. Sabe por quê? Porque não é legal com a pessoa. Não representa o amor cristão. Então, você daria ouvidos a alguém que está cheio de amargura? Pense nisso. Você não é uma lata de lixo para as pessoas ficarem jogando coisas. Ok? Você pode ouvi-los, mas eles têm sempre veneno. Quando você fala com eles, tem veneno. Eles querem desmoralizar os seus líderes, porque eles não querem que os seus líderes tenham influência em você. Tome muito cuidado. Está vendo de alguém amargo ou está vendo de alguém perfeito? É claro que cometemos erros, ninguém é perfeito. Amém? Nossa igreja não é perfeita. O momento que você pisou, ficou imperfeita. Verdade. E para sua informação, no momento que os pastores chegaram também. E se você for numa igreja melhor, eu posso te indicar, na hora que você entrar, ela vai ficar pior. Amém? Toda igreja é feita de pessoas imperfeitas, mas com um Salvador perfeito que nos ama e ama com perfeição. E seu amor perfeito lança fora todo medo. Amém? Amém? Apenas um pouco de lavação de roupa suja, amém? É sempre importante. É bom, não é? Não é? Pastores? Amém? Então, não abra a porta. Não abra a porta da amargura ou para nenhum tipo de ressentimento, porque isso traz coisas ruins. Coisas ruins acontecem. A Bíblia diz que onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda sorte de males. Abriu essa porta na sua empresa? Ok? Haverá toda sorte de males. Abriu essa porta na sua família? Confusão e todo mal. Não permita que isso entre na sua vida. Você não é uma lata de lixo. Não permita que as pessoas joguem toda sorte de lixo em você. Sabe, todos conhecem alguém que... eu quero saber, me conta, quero saber. Sabe, não seja esse tipo de pessoa. Você ouviu o que falaram daquele pastor? Não, não quero saber. Eu tenho algum tipo de sofrimento espiritual por não ouvir? Tem coisas que estão aí expostas, abertas na mídia. Eu leio superficialmente, porque eu preciso saber se alguém perguntar, mas eu não quero entrar em detalhes. E os detalhes são tão bons ou tão ruins quanto o jornalista que está escrevendo. Tem muitas coisas que não sabemos, que tem algo espiritual por trás. Algumas coisas verdadeiras, mas exageradas. Então, no mundo onde não sabemos o que é verdade, a palavra de Deus é a verdade. A verdade está lá na Bíblia. Ok? Jesus disse, vinde a mim, não existe alguém mais amoroso que Jesus. Sabe, eu vejo uma beleza moral no Senhor. Sabe, mesmo quando ele tinha 12 anos, lembram dele no templo? A Bíblia diz que sua família procurava por ele. Depois que o encontraram, depois de 3 dias, porque havia uma grande multidão ali que estava celebrando, porque era uma das grandes festas, e a família partiu, porque ele era muito independente. Então eles achavam que ele estava com os parentes. Então, quando perceberam que ele não estava com os parentes, voltaram a Jerusalém, e já fazia 3 dias quando o acharam, e ele estava lá no templo. E ele disse, por que estavam me procurando? Qual necessidade tinham de me procurar? Por que me procurar em outros lugares? Certamente eu estaria no templo. Não sabem que preciso tratar dos assuntos do meu pai? Se soubessem, saberia que estaria aqui, aos 12 anos. Lembram disso? E o que ele estava fazendo ali no templo? Estavam ali os mais sábios rabinos e os mestres da época. E aqui está a sua beleza moral. Aos 12 anos, ele não pregou o sermão da montanha para eles. Bem-aventurados, olhando para eles, são os pobres de espírito. Amém? Ele não pregou para eles. Tinha o tempo para isso. Tudo tem a sua época. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz que estavam maravilhados com seu entendimento. Deixa eu explicar melhor. Eles faziam perguntas para ele e ele os ouvia.
E o versículo diz que eles se maravilharam com o seu entendimento e com as suas respostas. Então ele fazia as perguntas. Então ele não falava, apesar de ele ter escrito os livros, mas não ensinava a eles. Amém? Não era o momento dele, aos 12 anos de idade, de ensinar aos rabinos, pregando aquilo que estava na palavra. E isso é a coisa mais linda. Com 12 anos ele apenas fazia as perguntas. E aí eles devolviam perguntas para ele. Quando não sabiam responder, devolviam. E ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Que lindo! E no próximo versículo, os pais chegaram. Veja, depois dele dizer que estava cuidando dos negócios de seu pai, e quando chegou o pai e a mãe, a Bíblia diz que ele era obediente a eles. Mais inteligente que seus pais, amém? Sabendo muito mais do que eles, ainda assim obediente. E a Bíblia fala qual foi o fruto. Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e no favor com Deus e com os homens. Essa é uma boa oração para você orar pelos seus filhos. Marta, ok? Você não vai chamar sua filha de Marta aqui em Singapura. Ok. Aliás, eu vou te dar uma dica. Se você tiver um filho menino, eu não indicaria o nome bíblico Abacuque. Ok? É só um conselho. Certo? E para aqueles que não sabem, o nome Abacuque lembra abacutê. E isso é um prato muito famoso aqui em Singapura. Então, cuidado para o seu filho não ser abacutê. E aí sua família vai ficar conhecida como a família Abacutê. Essa é uma boa oração para você fazer sobre seus filhos. Que eles cresçam em sabedoria e no favor com Deus e com os homens. E que ele cresça também em estatura, como eu orava assim pelo Justin. Mas sabe o que eu pensava? Eu gostaria que ele permanecesse criança. Mas Jesus crescia em estatura, então tá na Bíblia, eu preciso orar assim. Sabe, eu não quero que ele alcance a puberdade tão cedo. Sabe, ainda mais com tantas garotas doces ao lado. Em nossa igreja, no Rocket Kids. Nós não queremos que nossos filhos cresçam tão depressa. Mas, novamente, tudo é lindo e belo em seu tempo. Diga tempo. A Bíblia diz quão lindo é a palavra na estação própria. Então, hoje quero compartilhar algo sobre a palavra de Deus, mas antes disso eu quero apenas mostrar Jesus na frente das pessoas